Olá, Dev. Vamos então partir para a nossa primeira aula aí do nosso mini curso, iniciando com React.js, com TypeScript no caso. A gente vai começar vendo aqui os conceitos aqui do React, o que tem por trás, e ao longo do treinamento a gente vai estar vendo na prática, né, os principais recursos aí dessa biblioteca, framework. Essa parte teórica a gente vai ter esse primeiro vídeo aqui, onde a gente tem os conceitos macros do React. A gente vai criar o primeiro projeto e a partir daí a gente vai ver os conceitos de componentes, propriedades e estado. Né? O conceito de estado vem junto com ele a questão da imutabilidade. Então, e a partir daí a gente já vai começar a criar a nossa aplicação em si. Bom, o que é o React, né? O React ele é uma biblioteca que a gente usa para construção de interfaces visuais. Tudo aquilo que vai ser usado pelo usuário em uma aplicação, a parte em que o usuário vai lidar, né, da nossa aplicação. A gente pode usar o React para isso. A responsabilidade do React é a User Interface. O React ele tem alguns pacotes que ele é dividido, né? Onde o pacote principal é o React em si. E ele é compartilhado para os outros pacotes que vão compor a estrutura para você criar aplicações com base no dispositivo que você vai usar. Como assim? Então eu tenho o pacote React, que é o principal, como se fosse um núcleo, né, um core, entre aspas, aí, né, do React. E aí se eu for, por exemplo, criar uma aplicação com React para web browsers, então eu uso o React.js. E aí, React.js, na verdade, o que a gente tem é o React-DOM, que é esse DOM. O que é esse DOM? DOM é a abreviação para estrutura de objetos do documento HTML, né? Então a gente pega um documento HTML, você tem ali uma hierarquia, uma estrutura de objetos. Então você tem o objeto HTML, você tem o objeto cabeçalho, você tem o objeto body, você tem o objeto div, âncora e por aí vai, botão, formulário, são objetos do DOM. Então, quando eu quero criar um projeto React para aplicações web, os pacotes principais do React que a gente usa nesse caso é o React e o React-DOM. Se eu quero criar uma aplicação React para dispositivos móveis, nesse caso é o React, que é o principal, e o React-Native, de nativo. E nesse caso a gente não usa HTML. React Native não existe HTML, porque você não vai usar recursos de HTML, você vai usar recursos nativos do próprio dispositivo, seja Android, seja Apple. Além do React DOM e do React Native, a gente tem também o React TV, por exemplo, para você criar interfaces para o usuário usar em TVs, né? Você tem também o React VR, de realidade virtual, né? Também é uma variante aí da estrutura React. Então, alguns já consideram o React um framework por essa questão, por já ser tão abrangente, né? Que você pode estar criando aplicações React com uma base de código única, que é uma grande vantagem aí. Ou seja, a base de conhecimento que você tem com o React, você aproveita para todos os ambientes que você vai trabalhar. Vai ter uma particularidade ou outra ali, mas a base de conhecimento é a mesma. Então, a gente focando aqui no nosso caso no React.js, que é o React DOM, que é o React para web, ele é usado para a criação de Single Page Application, as famosas SPAs, né? O que é uma SPA? A SPA é uma página web, uma aplicação web. Por exemplo, quando você alterna de uma rota principal para outras rotas dessa aplicação, dessa SPA, você não tem um recarregamento de todo o conteúdo a cada mudança de rota. Você renderiza somente aquilo que é diferente em relação à rota que você está usando atualmente. Então você renderiza, por exemplo, só uma seção de conteúdo da tua
da tua aplicação ali, né? E as SPAs, elas fazem muito uso de componentização do projeto. Então você cria um projeto, um cabeçalho, rodapé, um menu lateral e a seção principal ali no meio, o content, você pode dividir em duas partes, por exemplo, esquerda e direita. Ou seja, você vai esmiuçando um projeto único em diversos componentes. Se você pega, por exemplo, o cabeçalho, no cabeçalho você pode ter 3, 4 componentes. Você pode considerar o logotipo um componente, o menu outro componente, os links para redes sociais outro componente e assim por diante. Esse carregamento desse conteúdo a cada mudança de rota, eu saio da rota home para a rota barra contato de uma SPA, vai mudar tudo? Não, o menu é o mesmo, o rodapé continua sendo o mesmo, o cabeçalho também. Não precisa recarregar isso tudo. Então a SPA te dá isso. O React faz isso assim, tranquilamente. E esse formato desse código que é construído com o nosso React.js é o formato JSX, que é o uso do JavaScript com a sintaxe XML embutida ali, onde você faz importação de CSS, imagem, e esse código CSS e essa imagem, eles são embutidos dentro do código JavaScript. Em resumo, tudo fica dentro do JavaScript. O HTML, o CSS, as imagens, tudo fica ali. E o interessante, como está esse exemplo aqui, se você observar, você tem aí a importação do React, que é aquele pacote principal. Você tem a importação de um CSS, de uma imagem, nomeando aí como logo, né? E aí você cria uma função JavaScript. O que essa função está fazendo? Ela simplesmente está retornando um trecho de código HTML. Depois tem a exportação dessa função, né? Ou seja, o que está sendo exportado desse código é o que está nesse return, que é uma div com uma imagem e um H1. Em resumo, JSX, formato de arquivo do React que usa sintaxe XML e HTML dentro de um JavaScript. E aí a função dele é retornar esse HTML para ser renderizado para o usuário. Agora a gente precisa entender como é que funciona por trás do React, né? O que existe. Porque se a gente olhar bem esse código aí, é o mesmo código que a gente tinha no slide anterior, o browser não vai entender isso, né? A gente tem aqui uns imports aqui, importando CSS, imagem, cria uma função, essa função retorna um código HTML, né, onde para a gente pegar a imagem usa uma variável JavaScript dentro desse HTML, ou seja, qual browser vai renderizar isso? Nenhum. Hoje, nenhum. Para isso, a gente usa esse par aí de recursos, que é o Babel e o Webpack. O Babel tem a função de transpilar, né, converter o código JavaScript construído no padrão do React para um formato que possa ser interpretado pelos navegadores. Inclusive, esse recurso de import aqui, import, export, os browsers também não suportam esse recurso ainda. Isso é um recurso recente do JavaScript. As versões atuais do JavaScript têm muita coisa que os browsers ainda não suportam. E aí o Babel entra transpilando esse código. Ele pega esse import, converte para o famoso require lá, né? Ou seja, essas ferramentas aqui, elas também estão sendo usadas por trás dos panos no React. O Babel transpilando, convertendo o JavaScript para um padrão que o browser vai interpretar. E o Webpack já faz várias outras coisas, né? As principais estão aqui, que ele cria um bundle. Para quem não sabe o que é um bundle, bundle é um arquivo único de todo o código JavaScript. Ele instrui ao JavaScript como realizar a importação desses arquivos CSS e imagem, né? Como lidar com esse HTML aqui dentro. Isso tudo é o Webpack que vai gerenciar também. Através do Webpack Dev Server, a gente consegue, em ambiente de desenvolvimento, deixar o projeto rodando com o recurso Live Reload ativo. Então, quando a gente sobe o servidor, ele já vai abrir o browser para você
já vai abrir a página principal. E a cada mudança no código, ele já vai atualizando automaticamente. Nem o F5 você precisa pressionar. Então, aqui são as principais atribuições do Webpack. Bom, a gente viu aí os conceitos macro, né? Vamos partir agora para a criação do primeiro projeto. E então, a partir da criação do projeto, a gente vai estar vendo conceitos mais específicos. E aí a gente vai vendo caso a caso e progredindo aí nesse aprendizado, né? O Create React App, o que é? Ele é uma ferramenta CLI, né? Interface de comandos que automatiza o processo de instalação e configuração do esqueleto, né, inicial de uma aplicação React. Então, através desse comando, a gente passa alguns parâmetros para ele cria para a gente o projeto, já cria lá uma estrutura, um esqueleto, já define já essas questões aí de Babel, Webpack, tudo já pronto, a gente não precisa configurar nada disso. Para quem já mexeu, sabe que é enjoadinho. Então, essa ferramenta que foi desenvolvida pela comunidade, né, ajuda muito nesse aspecto. Então, se eu quero criar um projeto React, eu dou um npx create React App e o nome do projeto. E esse mesmo projeto, se eu quero criá-lo já usando TypeScript, então eu tenho que incluir também a flag --template igual a TypeScript. Quando a gente executa esse comando, ele vai já executar esse create React App. O npx, se ele não encontra, ele já faz o download e executa. Então você não precisa se preocupar se você já tem instalado na tua máquina, se não tem. Usando o npx vai funcionar. Então ele já vai criar uma pasta com um nome que você atribuir aí no parâmetro nome projeto. Então vamos partir então para o nosso primeiro projeto e a criação do nosso primeiro projeto, né? Vou aqui no terminal, estou até com o back-end já rodando aqui. Vou abrir outra aba, vou deixar esse back-end aí. Vou aqui no Shell, New Tab. Vou aqui para o local onde eu quero criar esse projeto. Então a gente vai rodar npx create react. Opa. E vamos criar aqui, vou dar o nome de mini curso React JS. Já vou passar para ele o --template igual a TypeScript para poder ele criar já a estrutura TypeScript do nosso projeto. Vou dar o Enter e a gente aguarda agora que ele vai baixar, instalar, configurar toda a nossa estrutura aí no projeto React. A gente não precisa se preocupar com configuração de Babel, de Webpack. Então, tá aqui, está instalando o pacote principal React, está instalando o pacote React-DOM, o React Scripts e várias outras coisas, né? Esse React Scripts são os scripts para a gente estar fazendo o start da aplicação, o build, teste e alguns outros scripts que já vêm ali pré-definidos. Tudo isso através desse Create React App aí. Traz já a nossa estrutura prontinha para a gente usar, né? Está concluindo aqui, projeto criado. E aí quando a gente termina de criar um projeto aqui com Create React App, ele dá essa mensagem aqui para a gente de sucesso. Foi criado o projeto, diz onde foi criado e diz aqui para a gente alguns comandos iniciais que a gente pode executar. Ele sugere o uso do yarn, onde ele diz aqui, ó, o yarn start vai iniciar o servidor de desenvolvimento, o yarn build, você vai criar o bundle para você colocar seus arquivos estáticos em produção, né? O yarn test para você iniciar a execução dos testes, e tem esse recurso yarn eject, que é você remover todas as ferramentas que foram copiadas lá como dependência, né, que são usadas para a estrutura do React. As principais foram as que eu citei aqui, Babel e Webpack. Isso já está tudo lá como dependência já configurado. Caso você precise
personalizar ainda mais a configuração desses recursos, normalmente para usuários mais avançados, projetos maiores, você pode rodar esse comando yarn eject, ele vai puxar essa configuração para a raiz do teu projeto, porém você não pode desfazer, tá? O eject depois de feito já era, não tem como voltar atrás, a não ser criando um projeto do zero de novo. Então vamos aqui, ó, limpar a tela, cd mini React, não é isso? Mini curso React. E vamos fazer o que ele está sugerindo, yarn start. Vamos já executar pela primeira vez nossa aplicação. Ele já abre o browser e já roda o servidor, né? Tá aí. Então nosso primeiro projeto React já está em execução aqui. O que eu posso fazer aqui agora? Já está com o servidor rodando, né? Está aqui funcionando. Eu vou abrir uma outra aba aqui para a gente já abrir o Visual Studio Code na pasta do projeto. Beleza, então a gente já tem aqui nossa estrutura aqui do projeto, o que ele já trouxe para a gente, é o famoso esqueleto, né, que eu comentei na explicação, onde ele já traz para a gente, chama Node Modules, que a gente já conhece, já vimos lá da nossa API. Inclusive, recomendo, quem não acompanhou o curso, tem bastante conceito que a gente vai usar aqui, que estão lá no curso da API, tá? Então, vale a pena voltar lá, caso não tenha acompanhado, porque tem muitos conceitos que não vão ser repetidos aqui. Essa pasta public, a gente tem aqui de cara um arquivo principal, que é esse arquivo index.html. Os outros arquivos aqui a gente pode até apagar, não vamos usar de cara. Esse arquivo index.html, ele é o arquivo inicial da aplicação React, né? Esse é o arquivo, está na pasta public ali, né? Que ele tem aqui nele o seguinte, ele tem alguns links aqui no cabeçalho, né? Comentários, tem um título, que a gente pode até mudar esse título, vamos botar aqui, ó, vou botar como coleta seletiva. Então, além do título, se a gente pegar o body aqui, ó, não tem nada, tem um comentário que a gente pode apagar. O body só tem essa div com id root aqui. E a gente já vai entender o que é isso. Vou salvar aqui. Na pasta src, então a pasta pub, todo o resto aqui, ó, imagem, manifesto, para quem vai criar PWA, né? Ícone, tudo isso aqui a gente tem que colocar os nossos, né? Isso aqui ele traz por padrão aí. Na pasta src, essa pasta é a pasta onde a gente vai produzir, criar o projeto em si. Então aqui a gente tem o nosso index.psx. Esse arquivo aqui é o primeiro arquivo React que é executado. E esse arquivo ele é responsável por fazer o quê? Ele importa aqui o React, que é o pacote principal. Aqui, ó, ele importa o React DOM, que a gente está construindo uma aplicação para interface web, né? E aí ele pega CSS, um outro arquivo aqui, que é o nosso app, esse arquivo aqui, ó, app.psx, então é esse cara aqui. E isso aqui é um recurso aqui de relatórios que o React traz aqui por padrão. Isso aqui a gente também, por enquanto, não precisa focar nisso. Podemos até tirar, mas deixa ele aí, não tem problema. O importante é a gente entender que o React DOM que está sendo importado aqui, que é o recurso para a gente criar páginas para web, ele está renderizando o nosso app por volta aqui do strict mode aqui. Ele renderiza esse app. O segundo parâmetro aqui ele vai dizer aonde ele vai renderizar esse app. O app é o nosso primeiro componente React, primeira página aí. Se vocês observarem, já está numa estrutura similar àquela que a gente viu no slide, né?
onde você tem a função, um return e HTML dentro. Simplesmente isso. Então você tem um código TSX no padrão JSX, né? Onde você tem a função JavaScript que retorna o HTML que vai ser renderizado. Então, esse index aqui, que é o primeiro que é executado, chama aquele código lá e coloca ele aonde? Coloca ele dentro de Documents, que é o DOM.html, ou seja, a estrutura HTML, pega o elemento com a ID root e joga esse app lá dentro. Então é exatamente esse cara aqui. Ó. Então esse cara aqui, toda a aplicação React vai ser embutida no código HTML através dessa div. Então o conteúdo dessa div é todo o código React que a gente for construir. Isso já vem pronto configurado. O nosso index.html já está aqui na public. E esse index.tsx já traz a configuração que o app, que é o principal, é o primeiro conteúdo HTML que o React produz para ser exibido, e ele já joga aqui dentro. A partir desse app que a gente vai estar criando as nossas rotas, importando outras páginas, importando outros componentes e inserindo aqui. Todo o código que é retornado aqui, ó, esse return, está indo para dentro dessa div. Então o que está sendo exibido nessa página aqui, ó, essa estrelinha rodando e esse texto, simplesmente é o conteúdo aqui do app. Então o que a gente tem lá? A gente tem aquela imagem lá, que é o logo, que é aquela imagem rodando. Como é que eu sei que é ela? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui ó, e vamos comentá-la. Comentei, salvei. Vamos voltar. Cadê a imagem? Acabou. Vamos voltar, deixa ela lá. Aqui é o texto que aparece. Podemos pegar esse texto e botar o nosso famoso Hello Dev. Salva. Está aqui, nosso Hello Dev. Então, para esse vídeo, é importante entender isso. O arquivo index.html, ele é o HTML que é renderizado em uma aplicação React. Essa aplicação está sendo embutida aonde aqui nesse arquivo? Dentro dessa div com id root. Onde está essa configuração? Aqui no index.tsx, onde eu pego esse método render, tem dois parâmetros. O primeiro, o que eu quero renderizar, está aqui. O segundo é aonde eu quero renderizar, está aqui. Documents.getElementById root. Simples assim. A partir daí, todo o código que for colocado aqui dentro do app, no caso, que é ele que está sendo chamado aqui, ele está importado aqui, ó. Então essa variável app é usada aqui. Então todo o código que é retornado aqui, que é no caso todo o conteúdo dessa div, está sendo embutido, né, dentro dessa div através dessa instrução aqui desse React DOM.render. Bom pessoal, vamos seguindo então, até a próxima.